Fala galera, aqui quem fala é o Leguito, eu sou coach analista e sejam bem-vindos à 27ª aula aqui do nosso curso de PUBG Mobile. E hoje eu quero falar um pouco da percepção de inimigos pelo mapa. Então, se você tem dificuldade em enxergar os inimigos, dificuldade em prevê-los, essa aula aqui do curso ela vai ser de grande ajuda para você, beleza? E aqui, primeiramente, é o seguinte: a gente vai começar tratando aqui das configurações do jogo, onde as configurações gráficas aqui são de grande valia aqui para a gente também, tá? Para a gente definir, né, qual vai ser o melhor jeito de enxergar os nossos inimigos, fechou? Então, basicamente aqui, nos gráficos eu tenho todas essas opções, algumas vão funcionar para alguns aparelhos e outras não. Por causa do FPS, por causa da taxa de fluidez do jogo, é necessário que a gente mantenha sempre aqui com o menor gráfico, tá? Não importa se você tem o último iPhone do ano, se você tem um ROG Phone, se você tem o melhor telefone para jogar. Eu considero que essa aqui suave seja a ideal, né, para que o jogo ele não engasgue, para que o jogo ele flua aí de maneira natural, beleza? Mas aqui também a gente vai ter uma percepção melhor dos nossos inimigos. Se eu coloco aqui em HD, por exemplo, eu vou enxergar todos os detalhes do mapa de forma mais viva. Eu vou conseguir enxergar melhor, né, detalhes no mapa, e isso vai me atrapalhar a enxergar aqui os meus inimigos, entendeu? Então o que que acontece? A gente vai utilizar aqui o suave. E a respeito da taxa de molduras também, a gente vai utilizar o extremo, beleza? Essa questão aqui da taxa de molduras, ela vai servir para que eu enxergue melhor, né, os meus inimigos quando eles estão principalmente parados, tá? Eu vou explicar aqui que a gente vai unir isso aqui, a taxa de molduras, com o anti-aliasing aqui, para vocês entenderem melhor, tá? Então, assim, chegou aqui no estilo de gráfico que a galera pode escolher aí qual que vocês querem, tá? E eu aconselho vocês a utilizar dois, tá? São dois aqui e eu já vou explicar o porquê. Primeiro e o mais importante, eu acho que deveria ser o colorido, porque com as cores destacadas no mapa você vai ter uma facilidade em enxergar pontos pretos. E eu vou falar aqui desses pontos pretos já daqui a pouco também, tá? Quando os pontos pretos se destacam, você vai ter uma facilidade em observar aqui o que é cada coisa ali, cada elemento no mapa, entendeu? O modo clássico aqui, ele também vai te dar essa percepção, entendeu? Agora, o modo realista, o modo cinema, eles vão, na minha opinião, vão mais te atrapalhar do que te ajudar a enxergar os inimigos pelo mapa, tá? Você vai ter que ter uma adaptação muito maior, entendeu? Então, assim, o colorido para mim é o que mais funciona em relação a isso, mas, consequentemente, depois vem o clássico aqui, que ele também pode funcionar. Não igual ao colorido, mas também funciona, entendeu? Então, basicamente, a gente vai ficar entre essas duas opções. E vamos passar aqui para baixo. Olha aqui, ó, o anti-aliasing, né? O que é isso aqui? Ele aumenta a fluidez da imagem, mas ele... o que ele vai fazer com essa fluidez? Às vezes a imagem de muito longe ela fica pixelada. E esses pixelados, eles podem te confundir ao olhar para uma imagem, entendeu? Então, assim, você precisa ter a noção real que aquilo ali é um boneco, tá? Que aquilo ali é um inimigo. Eu vou te dar um exemplo de imagem pixelada e a confusão que isso pode acontecer. Normalmente, as pedras do jogo, elas têm um formato arredondado, tá? Mas o boneco, ele tem o formato ovalado. Então, tudo que você vê no mapa que for ovalado, tá? Isso vai ser uma pessoa, vai ser alguém, vai ser um cara ali, entendeu? Então, assim, se você deixa a sua imagem pixelada, você pode confundir o arredondado com o ovalado, que são formas geométricas que são muito próximas, entendeu? Então, basicamente, a gente
utiliza esse anti-aliasing para essa funcionalidade aqui. Tá? Então a gente utiliza a taxa de molduras combada com o anti-aliasing justamente para essa função aqui, ela se desenvolver aqui nesse ponto, entendeu? Beleza, então. Agora vamos passar para o brilho, que também é a última parte aqui das nossas configurações gráficas para enxergar melhor o nosso inimigo. Galera, basicamente o brilho vai fazer com que o combo de colorido ou de clássico se destaquem os pontos pretos no mapa, tá? Antes da gente ter um Tesla aqui no jogo, a gente não tinha nada que era preto no jogo, nada que realmente fosse preto. Então, a primeira dica muito importante aqui desse vídeo é isso. Única coisa que é preta no jogo são os bonecos, entendeu? Se você vê eles de uma certa distância, você não vai enxergar a roupa que ele vai estar usando, você não vai enxergar o capacete, nem os equipamentos, nem as armas na mão do boneco. Você vai enxergar um pontinho preto se locomovendo pelo mapa, entendeu? Então, assim, isso aqui é muito, mas muito importante, você utilizar o brilho no máximo para que você consiga enxergar a tela, ou consiga enxergar o que é preto e o que está só em sombra, tá? O que é marrom escuro do que é um carro explodido, entendeu? Então, basicamente, você pode observar daqui em diante que a gente não tem nada preto no mapa. Um carro explode, ele fica cinza. As pedras de longe, elas ficam cinzas. A sombra da pedra fica marrom bem escuro. Mas preto mesmo é só os bonecos, entendeu? Então, a gente utiliza dessa maneira de ver aqui para identificar onde tem alguém e onde não tem, entendeu? Por exemplo, um prédio, ele é todo quadrado. O sofá dentro do prédio é quadrado, a mesa é quadrada, o prédio por fora é quadrado, a janela é quadrada, tudo é quadrado. Então, se você olha para o prédio e vê algo em formato ovalado, mesmo que esteja parado, aquilo lá é uma pessoa. Então, você precisa conferir, você já pode mirar, tá? Porque provavelmente essa pessoa, aquilo ali vai ser uma pessoa, entendeu? Então, assim, basicamente, essa parte gráfica aqui eu já expliquei para vocês, fechou? Então, galera, agora eu quero explicar o que é a visão panorâmica, tá? E eu vou falar aqui por cima e vou ir acrescentando, né, algumas imagens no decorrer aqui desse vídeo, fechou, galera? Basicamente, visão panorâmica é o que a gente chama de você olhar para a tela e não olhar para um ponto em específico, tá? Então, se você está olhando para a tela do jogo, mas não está olhando para um local específico, isso é chamado de visão panorâmica, entendeu? Você precisa não focar sua visão em um ponto, em uma casa, em nada. Você vai deixar, né, como se você fizesse com que sua visão enxergasse a tela inteira do celular e não só, né, aquele ponto. Aí o que acontece? Quando você enxerga a tela inteira, você vai ter a percepção de pretos e de pontos escuros, que é o que eu já expliquei aqui na parte gráfica, e você vai ter a percepção do que está se movendo. Tá, galera? Se você está dentro de um carro em movimento, o seu cérebro ele consegue discernir, olhando para a tela do celular, se é você que está se movendo ou se tem alguma coisa se movendo na tela. E isso para mim é impressionante, sabe? É impressionante porque a gente consegue distinguir, né, com essa técnica de visão panorâmica o que está acontecendo ali em toda a nossa tela, em todo o nosso FOV, tá? O FOV, como eu já disse nos vídeos para trás, é o nosso campo de visão. Fechou? Então, assim, você vai observar o FOV inteiro, você vai identificar as cores escuras e discernir elas de pretos, tá? Você vai prestar atenção no que está se mexendo para você conseguir, né, trabalhar muito bem a sua visão panorâmica, entendeu? Então essa também aqui é a nossa segunda técnica desse vídeo aqui para você ter uma percepção mais avantajada aqui dos nossos inimigos, fechou? Vamos passar para a próxima então.
Então, galera, eu abri uma live hoje aqui, sábado, dia 16/10. Eu abri uma live do Federal hoje, porque isso aqui é tão simples que em qualquer lugar eu conseguiria demonstrar isso para vocês. Em um vídeo que você já tem aí, eu já conseguiria demonstrar isso para você, tá? Que basicamente é o seguinte: eu vou mostrar para vocês essas técnicas aqui, né, de olhar panorâmico, de identificação de pontos escuros e de pretos no mapa, e a gente vai conseguir entender, tá? Aqui ele está usando um gráfico suave, mas vai dar para a gente conseguir perceber aqui perfeitamente o que acontece, tá? Eu vou abrir aqui no prédio. Claro que a gente vai perder aqui definição de tela, mas olha aqui. Eu tenho um ponto muito escuro, tá? Um cinza escuro, eu tenho um cinza claro, e a parede aqui contra o sol do mapa, ela também está cinza médio. Cinza médio, nas janelas aqui do lado de dentro eu tenho cinza, entre o cinza médio e o cinza escuro, aqui dentro, você tá vendo? Então assim, o que acontece, galera? Você tá em dúvida se é uma pessoa ou não? É só você olhar. Olha aqui para você ver, ó. Cinza escuro, marrom escuro, quer dizer. Então aqui você poderia pensar, nossa, é uma pessoa, mas olha o formato desse objeto escuro. O formato ele é basicamente retangular, então não é uma pessoa porque o boneco ele está retangular, entendeu? A roupa que o boneco usa não interfere nesse campo de visão aqui da gente. Entendeu? Então o que acontece? Se eu olhar para essa imagem aqui, eu estou vendo formas geométricas quadrangulares, né? Eu não estou vendo nada aqui, né, a princípio, de forma ovalada. Mas espera aí. Se você for olhar a mira dele aqui, que está em vermelho, o que acontece? Ela está mirando aqui, né, o ponto principal. Agora aqui nessa linha aqui, eu tenho um ponto escuro contrário aqui ao claro, você está vendo? Então o que acontece? Como ele também percebeu esse ponto escuro, ele vai abrir a mira lá. E a hora que ele abre a mira, olha aqui, o cara. Tá vendo que o cara ele tem formato ovalado, ó. Você consegue ver aqui, né, como se fosse um círculo com duas pontas esticadas, tá vendo? Aí aqui tá a mão, a arma do boneco, você não consegue perceber por essa distância, mas aqui você já encontra essa similaridade das situações que eu passei para vocês, né, até agora no vídeo, tá vendo? Então assim, ele conseguiu identificar um ponto ovalado aqui, né, no campo de visão dele, e abriu a mira para conferir, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, você conseguir conferir. Então você imagina, se tivesse um ponto ovalado aqui, olha aqui para você ver, aqui eu estou descendo reto, um quadrado reto. Então se tivesse alguma coisa ovalada aqui, eu conseguiria perceber. Se tivesse alguma coisa ovalada aqui, eu conseguiria perceber um círculo que seria a cabeça do boneco, né, nos quadrados que tem aqui. Tá vendo aqui? Olha, marrom bem escuro. O que é madeira fica marrom escuro, o que é concreto ele fica cinza escuro. Então por isso que os carros, né, que também têm essa aparência de metal, eles vão ficar cinza escuros depois de serem explodidos, entendeu? Se você for reparar, nem o pneu do carro não é preto, tá, galera? Não existe nenhum elemento em nenhum dos mapas que ele é preto. Beleza? Então, o que realmente se escurece na imagem vai ser só o que é, né, um alvo mesmo, um boneco. E aqui está um exemplo muito real aqui para vocês entenderem. Olha aqui, eu tenho esse contorno aqui completamente preto e do lado de cá eu tenho mais claro, o marrom claro. Mas, né, ao observar de longe aqui, você consegue perceber e você consegue definir aqui, né, o que é cada ponto aqui no mapa. Você está vendo a rocha que aqui ela escurece, ela vai ficando marrom mais escura, aqui a rocha é muito clara, mas a gente tem um ponto preto aqui em cima protuberante. Poderia ser uma ponta de um morro? Poderia, mas é um ponto preto. Então, se é um ponto preto, é um inimigo, tá, galera? Você já percebeu que você confunde muito uma antena, principalmente no mapa de Miramar, que tem os morros, tem as montanhas e lá atrás tem uma antena grandona. Aí você confunde a antena com o cara.
Pois é porque a antena ela tem, né, uma coloração muito escura de longe, e isso vai, claro, te fazer confundir aí com uma pessoa, entendeu? Então, assim, alguns elementos eles vão te confundir. Às vezes você vai olhar para uma pedra e a pedra ela tem formato redondo, né? E um lado dela é muito escuro. Você vai mirar lá e vai achar que é uma pessoa, entendeu? Às vezes assim você vai se confundir um pouco com cada situação dessa, e isso é normal, tá? Até que você distingue de maneira certa a questão do que é realmente preto, o que é marrom escuro, o que é cinza escuro, você vai confundir sim, tá? E é absolutamente normal, mas desse jeito aqui você vai conseguir aprender. Então, assim, aqui o federal viu ele, mas ele está compensando o tiro, porque logo após aqui ele já começa a atirar. Ele está começando a tirar aqui para a mira subir e pegar a altura da cabeça lá. Entendeu? Então, basicamente, ele conseguiu perceber aqui esse inimigo por causa do pontinho preto. Entendeu? Beleza, então. Vamos passar aqui, então, para o próximo tópico. Beleza, galera. 6 e 12. O que acontece? O que eu preciso falar aqui para vocês ficarem completamente entendidos aqui dessa percepção de inimigos? Uma coisa que você precisa ter em mente é onde o seu inimigo ele pode estar. Você precisa prever os melhores locais para se posicionar e constantemente mirar lá. Entendeu? Por exemplo, aqui em cima desse morro é um ótimo local de posicionamento. Então, ele está aqui no prédio marrom, pelas janelas, mirando lá e sem escutar nenhum tiro lá, sem nenhuma pista entregar que tem alguém lá. Mas como é um ótimo local para se posicionar e a cidade de São Martim ela tá cheia, aqui você consegue perceber, né, que ele mirou fazendo a caçada. Ele mirou lá no inicinho, onde tem os murinhos, onde tem aquela casinha de 2 andares com direito a subir no telhado dela, que é de concreto. Aí ele veio procurando, passou pela vendinha, né, a merceariazinha, veio, passou pela antena e veio até chegar aqui no final do morro. Então, como é um local de ótimo posicionamento, ele procurou locais onde poderia existir, né, alguém bem posicionado. Então, você também tem que ter essa percepção. Você precisa saber assim, não, aquele local ali é muito bom, então eu vou mirar lá porque a qualquer momento pode chegar alguém lá ou já tem alguém lá, né, mirando aqui, entendeu? Então, assim, para finalizar, você vai contar também com a inteligência, não só com a sua percepção de campo de visão, com visão panorâmica, com cores do mapa, não. Você vai contar também com inteligência para poder, né, entender que alguém a qualquer momento pode chegar ali naquele local, entendeu? Então, assim, esse aqui é o vídeo, tá? Muito básico, não tenho muito o que falar. Eu só preciso afirmar aqui para vocês. Isso não vai mudar em mapa nenhum. Em Livic, de longe, o boneco vai continuar sendo preto. Em Miramar, em Erangel, em Caraquim, sabe? Em Vikendi, em todos os mapas, as características são as mesmas, tá? Então, assim, não tem muito o que ficar repetindo aqui. Não adianta eu trazer um ponto em cada mapa, porque é tudo a mesma coisa. Você vai conseguir identificar de qualquer maneira, tá, pessoal? Tem alguém deitado, né, na grama, em Erangel. Eu tô a 10 metros da pessoa, ela não vai ficar preta, porque obviamente você está muito próximo dela, você vai conseguir distinguir qual é a roupa dela, se ela está de roupa, qual que é a arma que está nas costas dela, qual é a skin da mochila, se tiver, e tudo mais, tá? Nesse caso de alguém deitado próximo de mim, o que eu preciso entender, tá, galera, é a questão de visão panorâmica. A visão panorâmica ela vai te permitir enxergar se tem algo se mexendo ou se tem algo ali onde não era para estar, tá? Então, assim, aqui também a gente inclui aquela questão de memória fotográfica, que é a mesma coisa. Você chega no seu spot ali, supondo que você caia em pecado, e aí você caiu dentro do ginásio, né? Se você não estiver escutando nada, você vai passar o olho rapidamente ali por dentro do ginásio e você vai ver. Né? Como é uma situação que ela se repete muito, é um local que você tem muito bem armazenado na cabeça, você, claro que vai conseguir falar ali se tem alguma coisa fora do lugar,
tá? Se tem algo fora do lugar, você vai saber distinguir certinho, e isso é muito bom, porque isso vai representar pra gente, né, essa percepção que a gente tem, e unindo isso com a inteligência, vamos chegar aí num ponto comum, entendeu? Então, assim, esse aqui é o vídeo, tá, pessoal? Memória fotográfica, todas essas outras questões aqui, elas são de grande ajuda, tá? Então, assim, o próprio jogo vai te fazer desenvolver essas percepções que vão te ajudar aí durante a sua vida, fechou? Então, muito obrigado, valeu, é nóis e até a próxima aula.